Entendendo a Bíblia em boa companhia, com o amor mais forte que a morte, nós estamos diante da promessa, a aliança eterna de Deus. Qual é a promessa, qual é a aliança? Hoje nós vamos ver o que está escrito aqui em Mateus capítulo 27, versos 45 e 46. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus abandonado naquela cruz. Que dor, que calvário, que missão! Ele que havia sido um com o Pai pela eternidade, Deus Elohim, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre juntos. Jesus, o homem, nascido de Maria, fruto do Espírito Santo, tinha uma caminhada humana com Deus. Cada momento, cada passo, cada instante, ele era um com o Pai. Na eternidade, um com o Pai em forma de Elohim. Como homem, um com Deus, pois andava em justiça diante de Deus. Mas nós, eu, você, a humanidade se desviou dos caminhos de Deus. E agora não temos mais como encontrar no mundo das trevas o Salvador. Repito, houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. É o que relata Mateus sobre a morte de Jesus. Isso me faz lembrar imediatamente de Gênesis capítulo 1, versos 2. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz o quê? Vamos lá ver o que está no começo da criação do mundo. Gênesis 1, verso 2. E era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse: haja luz. Portanto, onde há trevas, Jesus aparece e diz: haja luz. Mas quando Jesus morre naquela cruz, as trevas cobrem a terra, tremor, a natureza suspira pela falta daquele que é o Criador, o mantenedor da minha vida, da sua vida, da humanidade e de tudo que existe nesse planeta. Ali naquela cruz estava consternando a natureza, aquele que consternou a si mesmo, dando a própria vida. Ali ele dava a vida por mim e por você. Por quê? Porque ele veio para cumprir a promessa, a aliança eterna de Deus, é o tema do nosso estudo. Nessa promessa feita inicialmente a Adão, maravilha, não é? Você já curtiu, compartilhou, está seguindo essa programação? Então vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti para compreender melhor as maravilhas do Teu amor, um amor que é mais forte que a morte, que pode nos vivificar, aquele amor que levou o Senhor a entregar a sua própria vida em nosso lugar. Gratidão, bênçãos, Pai, para todos que estão participando desse programa. Faz deles luz viva pela Tua presença na vida deles, em nome de Jesus. Amém. É Jesus quem faz a luz na nossa vida. É dele que Elias teve o rosto brilhante. É dele que Moisés desceu do monte e tinha o rosto brilhante. E as pessoas diziam: põe um pano, um véu, porque não suportamos a luz que vem de ti. A luz daquele que anda com Deus é percebida por todos. E não há como negar uma obra de santificação. Mas e a salvação? Seria Moisés um não pecador? Poderia Moisés exigir de Deus, ou eu ou você exigir de Deus, a salvação mediante as nossas obras? Não foi Moisés quem feriu a rocha, não foi Moisés quem matou o egípcio. Ele era um pecador, todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, mas não da graça do Altíssimo. Nós estamos diante da graça de Deus, porque Jesus prometeu, Gênesis capítulo 3, verso 15, o homem havia pecado, estava escondido por entre as relvas, as árvores do jardim, porque sabia que Jesus ele teria que enfrentar ali o Criador, aquele que tinha dito: certamente morrerás. E agora, na viração do dia, na hora boa, na brisa do dia, onde tínhamos assuntos para conversar com Jesus, do dia a dia, Jesus passeava pelo jardim. Adão, onde estás? Estava escondido por entre as folhas do jardim. Adão, onde estás? Estava nu, porque destituído da glória de Deus. Adão, onde estás? Eu tenho a promessa, Gênesis 3:15. Eu amaldiçoo a serpente
e esmagarei a cabeça da serpente, esmagarei o mal. Satanás será então esmagado. Quando? Foi na cruz em que ao fim percebi, meus pecados recaiu em Jesus. Que hino lindo! Foi na cruz em que ao fim percebi, meus pecados, e Jesus veio e trouxe a mensagem. A mensagem: você não pode fazer nada contra a tua nudez. As folhas que você coloca para tapar a sua nudez não são suficientes. Quem te disse que estavas nu? E agora o pecado nos diz da separação entre o homem e Deus. Não temos mais a glória, mas Jesus providenciou a pele do Cordeiro, dizendo: essa pele é a minha pele, que eu vou rasgar por você. Você vai ser vestido com a minha glória, com a minha graça. Se apresenta diante do universo mediante o sumo sacerdote Jesus, com o sacrifício perfectibilizado na cruz. Naquela cruz, a salvação do homem, da humanidade, dos animais que gemem pela falta do Criador, pela presença do pecado. A morte, a doença não contaminam apenas os homens, as plantas e os animais também sofrem as consequências do pecado, porque agora temos que cultivar a terra com o suor do rosto, e ela traduz cardos, espinhos e abrolhos. A serpente, nossa inimiga, está constantemente ferindo, mas fere apenas o calcanhar, porque Jesus venceu, esmagou a cabeça da serpente. Sempre foi uma questão de fé. Na antiga aliança, na nova aliança, todas as alianças renovadas, refeitas, todas elas incluíam a questão fé. Todas elas vinham da graça. Nenhuma delas veio de obra humana. Noé construiu a arca, mas foi por isso que ele foi salvo? Pela fé, ele recebeu a planta da arca. Pela fé, ele entrou para dentro da arca, ele obedeceu. Portanto, você acredita? O amor mais forte que a morte. Você acredita? Então, ele acreditou e entrou na arca, e assim salvou a si e a sua família e aos animais que vemos hoje gracejando em torno de nós. Que natureza linda! Imagino eu como era no Éden. A natureza vai ser restaurada, eu e você estaremos lá, novinhos, porque o amor de Jesus é mais forte que a morte. Ele verteu o seu sangue naquela cruz, com passos difíceis, depois de muito sofrer, esbofeteado, ultrajado, blasfemado. Ali estava ele sendo julgado pelos pecadores, para salvar os pecadores. Ali estava eu, zombando de Jesus como aqueles dois ladrões que zombavam dele, mas precisando da salvação. Um queria que o amuleto Jesus os tirasse da cruz. O outro reconheceu a sua culpa e então confiou na graça e pede a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no terreno. E então repreendia o seu colega de safadezas, de assassínios. Este não tem culpa alguma, nós merecemos estar aqui. Exatamente, meu amigo, eu merecia estar naquela cruz, eu mereço aquela cruz, mas Jesus roubou de mim, porque a morte, ela se traduz como a maior amiga do homem, a morte expiatória, substitutiva de mim. Jesus morreu em meu lugar. Bom, nós vemos que repetidas vezes nós temos a mensagem: houve trevas sobre a terra ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Mas depois Jesus diz: está consumado. É logo mais ali no verso de Mateus, naquele momento, então, depois de ter bradado, verso 50 do capítulo 27. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Ele entregou-se à morte por mim e por você. Ele entregou o seu espírito. Ele entregou para salvar, para redimir, para redarguir, para nos fazer o seu rosto, a imagem e semelhança de Deus novamente. Porque no Gênesis fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, com a morte de Jesus, o universo passa a ver uma máscara diante desse pecador. Aqui essa máscara é o rosto de Jesus brilhando. Ninguém mais no universo escuta Satanás me acusando de pecador. Todos dão glória ao Salvador. Esse é o tema de estudo dos anjos que estão perplexos. Por que perplexos? Porque o amor foi mais forte que a morte. O amor levou Jesus à morte. O amor levou Jesus a ressuscitar e a viver e a fazer de nós uma promessa.
a promessa da aliança eterna de Deus. Seremos ressurretos, estaremos diante do universo à altura do nosso Salvador, Jesus Cristo. Enquanto isso, você é embaixador dos céus na terra, luz para o mundo. Você reflete a luz que recebe de Jesus, não com forças próprias ou por méritos, mas pela eterna bondade, misericórdia, pela graça. Não há nada que eu possa fazer para melhorar a minha condição de pecador, mas Jesus já fez tudo, então não sobra nada para mim. Veja, nós temos então aqui em João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Você tem vida nova em Cristo Jesus. É a promessa, a aliança eterna de Deus, que está também repetida em João capítulo 19, verso 30. João 19, 30 nos ensina: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ali estavam oferecendo para Jesus vinagre numa esponja com água para amenizar-lhe os sofrimentos. Ele não toma de nada que possa torpor a sua missão. Do início ao fim, ele se entrega voluntariamente. Não com amenidades da humanidade, não por piedade dos humanos, mas pela crueldade de Satanás e do povo que gritava crucifica-o. Ali ele foi pregado na cruz. Não foi uma brincadeira, não foi um preço barato que Jesus pagou para a minha salvação e para a tua. Nós estamos então diante de uma graça conquistada por sangue, pelo sangue de Jesus, pelo sofrimento, pelas suas pisaduras somos curados, diz o apóstolo Paulo. E agora estamos diante de um novo céus e nova terra, que é a última das promessas, que depende única e exclusivamente da nossa fé. O universo está vacinado contra o pecado, porque Jesus agora é nosso intercessor, ele é nosso consolador, naquilo que anjos não puderam fazer, que era morrer em meu e em seu lugar, e que homem algum pode fazer conquistar a salvação. Foi Jesus quem alcançou a misericórdia celeste para os homens. Jesus Cristo mostrou que seu amor é mais forte que a morte. Ele estava realizando a salvação do homem. E enquanto realizava a salvação do homem, suportou, estou extraindo textos aqui de Ellen White, de Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 212 a 213. Ele suportou a ocultação do semblante do Pai. Eu repito o que disse agora há pouco, nos 5 minutos vem entende. Ele era um com o Pai nos céus, a Trindade, Elohim, Deus plural, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos pela eternidade, num só pensar, numa só perfeição, numa só onisciência, numa só onipresença, numa só onipotência. Jesus, Deus, era um com Deus, era o Deus, era um deles. Nós estamos então afastados de Deus, e Jesus agora como homem viveu, nasceu pelo poder do Espírito Santo, viveu como homem na terra, um misto da divindade com a humanidade, vence o mal. E cada momento da sua vida ele prova da comunhão com Deus. Era guiado pelo Espírito Santo cada vez que era levado a um pecador, como uma mulher samaritana. Ali o Espírito Santo estava guiando o seu dia a dia. Mas na cruz, sozinho. Nem homens, nem Deus. Deus meu, por que me desamparaste? E os outros, ultrajando, gritavam, desce da cruz. Satanás queria que ele descesse da cruz, mas ele estava lá por causa de mim, ele estava lá por causa de você, ele não quis descer da cruz, ele voluntariamente se entregou por mim e por você. Que maravilhoso amor é esse, mais forte que a morte. Ele entregou a sua própria vida, ele a deu voluntariamente para que eu possa viver eternamente. Isso leva qualquer um a compreender a missão e se afastar do mal, aceitar o perdão, aceitar a salvação. Quanto mais medito naquela cruz, naquele Calvário, quanto mais eu olho para aquele Jesus na cruz, mais doloroso. Cada vez que me enxergo na condição de pecador, também me lembro de que Jesus é o meu Redentor, o meu Salvador. Que Cristo, o peso do pecado do mundo, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente o comprimento, a largura, a altura, a profundidade de tão assombroso amor. Não podemos sondar a contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador. Deve encher a mente, tocar a sensibilidade, o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente
todo o caráter, somos transformados pela contemplação de Cristo. Eu já disse, são os neurônios espelhos que Deus colocou aqui dentro de nós, que fazem copiar aquilo que você vê. Você vê que está nu, olhe para Jesus. Você vê que é pecador, olhe para Jesus. Você que vê que não merece, olhe para Jesus. Nós temos um Salvador que deu a própria vida, e ele não nos lança em rosto, diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele comunica a nós o dom da vida. Veja, com esse ato Jesus está vacinando a humanidade, porque diz ainda o livro que estamos lendo aqui de Testemunhos para a Igreja, compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício pela majestade do céu, em morrer no lugar do homem, então será magnificado o plano da salvação, e as reflexões sobre o Calvário despertarão ternas, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. Terão no coração e nos lábios louvores a Deus e ao Cordeiro. Orgulho e egoísmo não poderão florescer no coração que guarda vivas as memórias do Calvário. Nós não temos do que nos orgulhar por nós mesmos, mas somos comunicados pelo amor. Esse amor transborda e vai ao mundo pela mensagem da palavra de Deus. Você está calado? Que amor é esse? Você acredita? Você acredita no amor mais forte que a morte, o amor que comunica a vida, o amor que traz aos nossos semelhantes a mesma salvação que traz a mim e a você? Então, proclame esse evangelho, apacenta minhas ovelhas, disse Jesus. Você pode fazer isso levando a mensagem desse Salvador, meditando nela. E assim, Jesus, que provou do fruto do pecado, ele não pecou, mas provou da morte. Ele não pecou, mas provou do sabactane, Eloi, Eloi, sabactane, porque, Deus meu, se separaste de mim, porque eu estou só nessa cruz. Nessa cruz, nesse mundo, você não está só, porque Jesus carregou a cruz. Nós temos um Salvador. Quando meditamos nisso, como anjos estão perplexos, somos conduzidos no caminho da cruz. E a cruz não leva à morte, mas leva à vida, e à vida eterna conquistada por Jesus. Todos os dias você tem o Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, para você curtir, compartilhar, seguir a nossa programação. E não se esqueça, existem almas carentes precisando desta mensagem. Portanto, compartilhe, aperta o sininho, faça um plim e coloque essa mensagem no coração das pessoas. Dê relevância àquilo que Jesus faz por nós. Faça com que o mundo conheça o amor mais forte que a morte. Todos os dias com você, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Deus te abençoe.